What's up, fam? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui fala o Samuka de Gold, no You All Know My Name. Right now, eu trago o vídeo que fala da mentoria ultra básica. Então preste muita atenção porque o approach que está a vir vai mudar, vai transformar a vossa forma de pensar, a vossa forma de analisar o gráfico. Let's go. Vamos para o sumário. O sumário diz que temos lá o commodity, que é Gold, ativo, que é USD. Timeframes precisos: M15, M5, M1. Modelo de entrada: Consolidation Box Entry, Accumulation Box Entry. Range Structure 1. Interpretação das ondas 1, 2 e 3. Padrão N normal e padrão N invertido. RGF Sniper Entry. RGF significa região de interesse forte. Direção do preço após a abertura do mercado. Gap U e Gap T. Lacuna de alta e lacuna de baixa. Vamos para a terceira página, né, que fala sobre Gold, USD. Commodity é um bem padronizado, usado no comércio facilmente intercambiável, como petróleo, ouro e produtos agrícolas. O USD é tecnicamente um ativo no mercado financeiro, pois envolve o ouro Shao, que é uma commodity. No contexto Forex, ele é tratado como um par de negociação, semelhante aos pares de moedas, pois expressa o valor do ouro em relação ao dólar americano. USD é negociado como se fosse um par de moedas. Ele é, na verdade, um ativo baseado no ouro e no dólar. Let's go. Diferença de consolidação e acumulação. Consolidação é quando o preço de um ativo se move lateralmente sem uma tendência clara de alta ou de baixa, enquanto acumulação é a compra ou venda gradual de ativos visando valorização ou desvalorização futura. Ambos podem ocorrer juntos, mas são conceitos distintos. A acumulação pode ocorrer durante a consolidação, mas o inverso nem sempre é verdadeiro. A consolidação sempre volta e a acumulação não, segue em frente. Tem que prestar muita atenção quando envolve Consolidation Box ou Accumulation Box. Aqui temos um exemplo muito claro do lado direito que mostra a Consolidation Box e a Accumulation Box. Não sei se dá para ver, deixa eu fazer o zoom antes e o depois. Então, aqui deste lado temos Consolidation Box e deste lado temos Accumulation Box. Vejam que há uma grande diferença nessas duas estruturas. Consolidation Box Entry Model. Como entrar usando a caixa da consolidação? Ao notar o início da formação da consolidação, marque o suporte e a resistência formados recentemente nesta consolidação. Características, porque é muito importante saber qual é a característica dessa box. Primeira característica: movimento para cima e ir buy. O preço cria padrão W, rompendo a resistência e fazes a entrada de compra após o pullback. Aqui temos um exemplo que mostra como é que é. Esse W aqui. Depois de romper essa estrutura aqui, você entra aqui e segue com a sua compra. Essa é a entrada do movimento para buy. A segunda característica, para baixo e ir sell. O preço cria padrão M, rompendo o suporte, e entras vendido após o preço concluir a sua fase de pullback. Então, é a mesma coisa, só que de uma forma invertida. Aqui é padrão M. Então, rompe esta parte, tu esperas o pullback até esse ponto, entras com teu sell, cais com o mercado. Só que é necessário confluenciar o que vai fazer, não é só ver esse padrão entrar, não. Ainda há uma leitura que vou mostrar por detrás, mas as características desses dois movimentos são essas. Accumulation Box Entry. Nessa estrutura de acumulação, você tem que marcar a máxima e a mínima da vela, candlestick, com a ferramenta retângulo, box, ao notar o início da formação da acumulação. Primeira característica do movimento para cima e ir buy, o preço deve estagnar-se na resistência da box e deixar um vácuo embaixo. O preço deve estagnar-se na resistência. Nós sabemos que as resistências ficam nos topos e deixar um vácuo embaixo. Vácuo esse vazio aqui. Deixar um vácuo embaixo. O preço estagnou-se aqui.
e deixo esse vácuo embaixo. Então, o preço virá capturar esse vácuo. Depois disso, tu faz a tua entrada de buy e let's go. Agora vamos para a segunda característica, né? Que é o movimento para baixo e sell. O preço deve estagnar-se no suporte da box e deixar um vácuo em cima. Aqui é o inverso. Nós bem sabemos que os suportes ficam por baixo. Então, se o suporte fica por baixo, o preço deve estagnar-se aqui no suporte. Tu fazes a tua entrada de sell e cais com o mercado. No preenchimento, aliás, desse vácuo. Para mostrar onde é que fica a resistência e onde é que fica o suporte. Resistência fica por cima, são topos, e suporte são fundos. Essa é a entrada usando a Accumulation Box. Range Structure 1. Que é que vem a maravilha. Preste muita atenção. Interpretação das ondas 1, 2 e 3. Padrão N normal e padrão N invertido. É muito importante também gostarem de anotar. Tens que ter um caderno de anotações e uma caneta para anotar ao seu lado sempre. Então, onda 1 cria uma pernada impulsiva, que é a expansão. E onda 2 cria uma pernada corretiva, que é a retração. Onda 3 cria uma pernada impulsiva, que é a expansão. Onda 1 é a primeira onda do ciclo impulsivo. Ela costuma ser a menor que a onda 3. Onda 2 é uma onda corretiva. O seu movimento tem que ser demorado, criando muitas velas. Seu papel é reverter numa parte da onda 1. Onda 3, geralmente a mais longa. É onde tu fazes a tua entrada e ser o teu take profit. É a onda 3. A paciência paga. Espere sempre pela formação da onda 3. Então, há que controlar também os seus impulsos para não sair antes da hora ou para também não entrar antes da hora. Paciência paga. Aqui do lado direito temos uns exemplos de uptrend, tendência de alta, né? E de tendência de baixa. Então, deixa eu fazer um zoom só para mostrar como é que é. Eu disse que a onda 1 ela é a primeira na impulsão e rompe o topo anterior. Rompe esse topo anterior. A onda 1 tem que romper o topo anterior numa tendência de alta. E a onda 2, o papel da onda 2 é reverter na onda 1. A característica da onda 2 é demorar, é criar liquidez interna. O papel da onda 2 é criar liquidez interna até um determinado ponto da onda 1 e chegar a reverter, criar a onda 3, que é esse N normal. Tu fazes tu buy. Vamos supor, a onda 1 leve uns 10 minutos e a onda 2 leve 1 hora só a fazer liquidez aqui dentro, brincar. E a onda 3 o que vai fazer? Num scalper de M15. Num scalper de M15, a onda 3 só terá 3 velas de M15. 3 velas de M15 e já fechas o teu take. Isso por quê? Porque a onda 2 foi demorada. E esse é o padrão N normal. Agora vamos ao exemplo da downtrend, da tendência de baixa. E aqui é o N invertido. Padrão N invertido. E o padrão N invertido como é que é? Uma tendência de baixa, a primeira onda é essa aqui. Então, cria impulso da primeira onda. E a primeira onda tem que romper o fundo anterior. Para validar, uma forma de validar, né? Tem que romper o fundo anterior com força. E o papel da onda 2 é criar liquidez e reverter numa parte da onda 1. E quando reverte, cria a onda 3, N invertido. A onda 1, vamos supor, leve uns 10 minutos a criar onda 1 e leve 1 hora a criar onda 2. Claro que para a onda 3 irá criar 20 ou a 30 minutos. Então, umas 2 velas ou 1,5 vela de onda 3 para fechar o teu tick e já está. Vamos para o próximo slide. RGF Sniper Entry Model. Se você não está preparado, melhor não arriscar, melhor não anotar mais, porque aqui é que começa a maravilha. RGF Sniper. É criterioso prestar atenção na dinâmica do preço antes de marcar qualquer traço no gráfico. Passo a passo para a validação do belo, aliás, o melhor movimento para surfar com os big players. Preste muita atenção neste passo a passo. Número 1. Entenda o que o preço está lhe falando. É preciso
entender o que o preço está a tentar te revelar, para você não entrar antes da hora e também não sair antes da hora. Número 2. Veja se o range rompeu um topo ou fundo anterior e fechou com o corpo da vela, o candlestick. Então, também tem que prestar essa atenção para validar, né, a sua entrada, porque a perfeição da sua entrada depende da onda 2. Tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes, porque valem muito o fechamento da vela. Número 3. Veja se o preço está criando microestruturas na fase da sua retração, pullback. Vou prestar muita atenção nisso, neste terceiro passo. A liquidez, a criação da liquidez, a onda 2. Porque essas características, esses pequenos detalhes vão fazer com que a sua entrada seja perfeita. Então, tens que prestar muita atenção nisso. Passo 4. Coloque o preço em gráfico de linhas. Tchan, 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 tchan. Gráfico de linhas, pá. Número 5. Marque o ponto 0,00% desse range. Numa tendência de alta, fica por baixo, fundo, né? E numa tendência de baixa, fica por cima, o topo. Coloque o preço em gráfico de velas, candlestick. Depois de ter marcado, né, o ponto 0,00%, coloque o preço em gráfico de velas, candlestick. Sétimo passo. Marque o ponto 100% do mesmo range. Numa tendência de alta, fica por cima, topo. E numa tendência de baixa, fica por baixo, fundo. Oitavo passo. Marque o ponto 70,50%, que é a região de interesse forte, RGF. E a batuta já foi dada. Let's go! São essas maravilhas que tu farás se, por acaso, conseguires usar bem a ferramenta Fibonacci. Vou mostrar nos próximos vídeos como usar a ferramenta Fibonacci. Aqui também temos outros exemplares. É para virar aqui mesmo. Veja aqui, virou ali mesmo. Outro exemplo, o antes depois. Outro exemplo, o antes depois. E outro exemplo, antes depois. E cotiriwa e cotiriwa. Já vemos os exemplos. Direção do preço após a abertura do mercado. Gap de pregão. É um espaço vazio no gráfico de preço que ocorre quando o preço de um ativo abre significativamente mais alto ou mais baixo do que o preço de fechamento do período ou do dia anterior. Características: Gap U, laguna de alta. O preço vai para cima, depois para baixo, cai e ir reset. D, laguna de baixo. O preço vai para baixo, depois para cima, sobe, ir buy. Então, é muito importante prestar atenção nessas características, porque o Gap U vai nos dar entrada de sell e Gap D vai nos dar entrada de buy. Para entrar no movimento é necessário seguir este passo a passo, com cautela e inteligência. Não é só entrar, tem que saber o porquê está a entrar. É por essa razão que eu trago aqui este passo a passo. Primeiro passo. Quando o mercado abre do dia anterior para o dia seguinte, aqui no horário GMT mais 2, 0 horas, vá para o time frame 1 minuto ou 5 minutos. Segundo passo. Procure Gap U ou Gap T. Terceiro passo. Marque-o com o retângulo sem esquecer-se de pôr a devida nomenclatura no interior do retângulo, que é Gap U ou Gap D. Quarto passo. Procure a RGF conforme ensinei no slide acima sobre RGF Sniper Entry. Quinto passo. Essa entry lhe dará um risco-retorno no mínimo de 1 para 3. Não podemos ter ganância. 1 para 3 é suficiente. 1 para 2, 1 para 3 é suficiente para sair num lucro nice. E vamos a um exemplo. Aqui temos o exemplo do Gap U
a imagem à esquerda e na imagem à direita. Mostra como é que é e o risco retorno também. 1:6. A imagem à esquerda, né? No time frame de M5 mostra, né, a lacuna ali. O preço fechou nessa vela vermelha e abriu naquela cinza que marquei azul. Então deixou esse gap, esse vazio aí no meio e está escrito gap U. E o exemplo à direita mostra como é que é. Na gap U nós entramos sell. Agora temos gap D. O mercado fechou no dia anterior nessa vela cinza e abriu nessa vela vermelha. Marquei azul. Deixou esse vácuo, criou esse vácuo do dia anterior para o dia posterior, né? Deixou esse vácuo onde está escrito gap D e nós sabemos que na gap D temos que comprar. Temos que comprar e ir buy. Só que aqui o movimento nos traiu. Ao invés de ir para baixo, o movimento foi para cima, mas isso não é lá muito imperioso. O importante é que na gap D nós sabemos que temos que entrar buy. E se já está nesta página, parabéns. Tem um vídeo muito especial à sua espera.